Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. 2 de abril, próxima quarta-feira, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data chama a atenção para a necessidade de mantermos esse tema na pauta, ampliarmos as informações e assim reduzirmos o preconceito e a discriminação. Nossa convidada no JC de hoje para tratarmos do assunto é a professora da URGS e médica do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Ida Schwartz. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Olá a todos os ouvintes. Muito bem, doutora, essa é uma data importante, né? Assim, a gente costuma, né, fazer uma divulgação ou tratar do tema nessas datas mais especificamente. Sim. Mas, evidentemente, é um tema que ele precisa ser discutido todo ano, né? Mas essas datas são importantes para marcar, evidentemente, Sim. a presença, né, desse tema, né? Isso, nós consideramos que essas datas, hoje em dia existem datas para muitas condições raras, até o autismo nem é uma condição rara, mas nós achamos importante isso justamente para dar visibilidade a algumas situações que permanecem invisíveis por um motivo ou outro na nossa sociedade. Né? Importante, né, em termos de passar informação, né, fazer esse debate, manter o assunto em pauta, né, para, enfim, a gente ter a sociedade um pouco mais culturalmente com essa sensação de poder lidar, né, com o transtorno do espectro autista, né, doutora? Exato. E olha só que interessante, você já utilizou esse termo, né, o transtorno do espectro autista, que muitas vezes a gente abrevia e chama de TEA, tá? E já mostra que é um espectro, né? Na verdade, as pessoas, mesmo entre elas, entre quem tem o TEA, elas são muito diversas, elas variam de uma para outra, né? E um ponto que é muito importante é que o TEA, ele é uma condição onde não existe um exame que dá o diagnóstico. Né? O diagnóstico, ele é essencialmente clínico. Quando nós chamamos assim de diagnóstico clínico, novamente, não quer dizer que tem um exame de sangue ou uma ressonância do cérebro, por exemplo, que diga, você tem TEA, você não tem TEA. Isso é feito a partir de um conjunto, né, de situações ou de características que a pessoa apresenta. Por exemplo, doutor, que características, né, que a gente pode, dentro desse exame clínico, né, perceber que são possíveis pistas, né, de que essa pessoa tem o TEA? Né? O que eu vou chamar a atenção aqui também são para características também que a família pode perceber desde cedo, porque é bem importante o diagnóstico precoce. Né? Então, nós chamamos, dizemos que o TEA ele é um transtorno de neurodesenvolvimento e que ele caracteriza-se principalmente por alterações de comportamento. E aí é importante que a gente diferencie, porque a alteração de comportamento, ela é bem diferente de, por exemplo, deficiência intelectual. É outra coisa, deficiência intelectual e atraso de linguagem também. Tá? Então, um dos sinais mais precoces do TEA é aquela falta de contato, né, olho no olho, de um bebezinho, por exemplo, que está sendo amamentado. Né? Então, essas questões que elas devem ser observadas, muito mais de comportamento, né, dificuldade de interação social e que pode vir acompanhada, por exemplo, de atraso de linguagem ou de deficiência intelectual, mas isso é bem variável. Tá? Quer dizer, a família pode fazer essa observação, ter esse olhar mais atento já bebê, então, doutora? Já bebezinho, isso. E se perceber alguma coisa, deve imediatamente conversar com o seu pediatra, enfim, para futuros encaminhamentos. Não quer dizer que se a gente observe alguma coisa, que é isso
tá? Mas levanta, né, a suspeita e a gente pode, exatamente. Além da questão do olhar, nessa observação mais apurada assim, dos pais, enquanto bebê, tem alguma outra característica, assim, doutora? Tem várias características. Por exemplo, uma das coisas que pode acontecer quando você está fazendo introdução alimentar, né, e tem a ver com a questão da alimentação, é que existe uma tendência para que essas crianças sejam mais seletivas em relação a hábitos alimentares. Por exemplo, aceitar a ingestão só de alimentos brancos, por exemplo, tá? Então, isso também pode ser um sinal. Tem uma questão também do tato, tá? Da sensibilidade da pele, tá? Essa questão do tato. Então, quando a criança começa a andar, ela tem uma tendência a andar na pontinha dos pés, para não colocar todo o pezinho no chão. Então, vocês vejam que são coisas pequenas, mas que a gente vai juntando daí e fecha o quebra-cabeça. Né? Quer dizer, né, até para esclarecer, como a senhora bem falou, né, doutora, não que tendo algumas dessas características seja, mas é um sinal para que a gente fique alerta. Né, isso, é um sinal para que fique alerta e que isso seja comunicado para o pediatra, né, para ver como deve ser seguido. Né? O TEA, ele é genético, doutora? Há uma predisposição genética? Essa pergunta tua é bem interessante, tá? Eu vou começar fazendo um comentário em relação à pergunta anterior. Tá? Os critérios para diagnóstico de TEA, eles mudaram ao longo do tempo, tá? Então, existe um rumor, tá, de que existem mais casos de TEA hoje em dia do que no passado. Os cientistas, na verdade, não têm uma explicação ainda certa para isso, mas muito do aumento, tá, é porque os critérios diagnósticos mudaram, tá, e também porque já existe um alerta maior da população ou da classe médica para se fazer o diagnóstico, tá? Se é genético, existe um fundo genético, tá, que também não é bem conhecido ainda, mas a ciência está avançando em relação a isso. Por exemplo, assim, atualmente se diz que em torno de 20% dos casos, isso é bem importante também, que todos vocês que estejam nos ouvindo compreendam isso, mais ou menos em 20% dos casos, a pessoa ela tem o TEA, mas é um TEA secundário, por exemplo, a uma síndrome, tá? Então, a trissomia do 21, por exemplo, que a gente, então, o dia da visibilidade da síndrome de Down é em março, é uma condição que pode estar associada ao TEA, tá? Então, em 20% das vezes, nós podemos fazer exames genéticos e achar casos ou a causa do TEA, mas na maioria é um fundo, a gente não sabe explicar direitinho. Essa é uma das questões que eu coloquei aqui também para a gente falar, doutor, porque aparentemente, né, isso nada do ponto de vista assim, científico, digamos assim, ou mais do ponto de vista de observação, assim, né? E aí, para repercutir com a senhora esse fato, né? A gente percebe mesmo que há mais casos, né, doutora? Eu não sei se isso pode ser dito, assim, é uma percepção, assim, né? E justamente vai ao encontro disso que a senhora estava falando, né? E eu acrescentaria se isso é uma questão de mais diagnósticos que estão sendo feitos, ou se... Isso está sendo, assim, ó, bem pesquisado atualmente, monitorado. A princípio é porque está se fazendo mais diagnósticos, que tinha, que o número real permanece o mesmo, mas que ele não era reconhecido. Mas isso não está certo ainda. Tá? Que o número de diagnósticos aumentou. Que aumentou porque os critérios mudaram,
Isso certamente uma parcela é por causa disso. Outra parcela é porque a população e os profissionais de saúde estão mais atentos e talvez exista alguma outra razão para o aumento. O que a gente sabe com certeza, né? Porque a ciência ela é construída e as coisas mudam ao longo do tempo. A gente sabe que tem alguns fatores ambientais que estão associados à ocorrência de TEA, tá? Por exemplo, se o nenê é prematuro, tá? Existe uma chance maior de que ele vá ter TEA, tá? Então, a gente tem que cuidar com essa questão da prematuridade. Um outro ponto para você saber é que existe uma associação também com idade materna e paterna, tá? Então, uma maior idade materna e paterna quando da concepção, a concepção é quando o bebezinho é feito, né? Também aumenta o risco de a criança ter TEA. Mas não é que vai aumentar o risco a 100%, ele é um fator que contribui. Esses dois exemplos que a senhora traz, doutora, esses dois exemplos, esses fatores, eles estão dentro desses novos critérios de avaliação? Não. Os critérios de avaliação, eles são esses critérios que eu comentei com você, que a gente comentou no início, né? Que são mais de avaliação de questões comportamentais. Tá? Então, por exemplo, existem pessoas do espectro autista que elas chegam a desenvolver a linguagem, tá? Mas depois perdem essa capacidade de se expressar. Isso é um dos sinais também que pode ser levado em consideração. Pergunto também, né, doutor, porque a gente tem diagnósticos de adultos, né, com TEA, né? E, inclusive, tenho amigos, né, e amigas, né, que foram diagnosticados recentemente, assim. É bem interessante, você viu que tu disse amigos e amigas, né? Isso. No geral, o TEA é mais frequente no sexo masculino, tá? A razão é 3:1. 3:1. Tá? E, geralmente, as mulheres, o sexo feminino, quando tem TEA, tende a ser de um lado do espectro que não é tão grave, tá? Então, por exemplo, no passado, muitas mulheres elas eram rotuladas como sendo ansiosas e deprimidas, e hoje em dia não é a questão da ansiedade, da depressão, mas na verdade elas têm TEA. Essa é uma característica no adulto, digamos assim. Isso, e tem vários, como eu falei também, assim, ó, TEA não é sinônimo de deficiência intelectual. Existe um lado do TEA, na verdade, que a pessoa tem altas habilidades, tá? E isso antigamente não era visto dessa maneira. Então, pode ser feito diagnóstico em adultos, e isso está sendo cada vez mais feito também, né? E daí, a rigor, são casos mais leves. Doutora, mais uma curiosidade, né, uma questão, mas eles sempre tiveram, no caso de adultos, né, sempre tiveram, e agora que foi diagnosticados? Isso. É isso aí. Porque a pessoa, na verdade, ela nasce com a predisposição para o TEA, né? Não é que ela vai desenvolver. Tá? Perfeito. A senhora citou também, doutora, no começo da nossa conversa, né, da importância do diagnóstico precoce, né? Por que é importante esse diagnóstico ser feito cedo, assim, doutora? Em função de tratamento? Em função de tratamento. E aqui nós entendemos tratamento como toda a equipe multiprofissional, todo o plano terapêutico, né? Porque você desde cedo vai inserir, então, aquele indivíduo que foi diagnosticado em programas que visam, né, a melhorar essa questão comportamental. Né? Sempre lembrando, e você disse isso no início, né, que essa questão de acessibilidade, de adaptação, né, também significa que as pessoas, daí eu vou usar um outro termo, as pessoas típicas ou que não têm TEA,
que elas também reconheçam que tem que se adaptar, né, a quem tem TEA para possibilitar a interação. Integração. Perfeito. Por isso que é importante, né, doutora, esse tipo de debate, né, de espaço e de discussão, para que também a gente possa se apropriar desse tema e, enfim, né, ter esse processo, né, de acolhimento também, né? Isso. Eu posso te dar um exemplo, né? Eu sou professora da URGS, então, nas universidades, hoje em dia, nós recebemos pessoas com TEA. E a universidade, ela tem que se adaptar a determinadas características dessas pessoas. Por exemplo, isso vocês já devem ter visto assim, eu falei da sensibilidade da pele, mas tem uma coisa, alguns têm uma sensibilidade ao som, né? Então, a questão do uso, a gente chama assim de abafadores, né? De ruídos, para essas pessoas, por exemplo, que têm muito dessa questão da sensibilidade de tato, ver maneiras diferentes de se fazer prova, que não seja, né, só a questão do papel, né? Então, os dois lados se adaptando um ao outro. Esse tratamento, doutora, daí esse multidisciplinar, né, na questão comportamental, o tratamento ele também inclui medicamentoso também? Pode em algum incluir, aspecto? pode incluir também, pode incluir. Daí vai depender de cada caso e dos sintomas que cada um apresenta, né? Porque pode haver também alguns casos que tenham, por exemplo, dificuldade de concentração, ou sejam mais hiperativos, ou tem essa questão da ansiedade que a gente tinha comentado, e daí se usam remédios para tentar modular essa parte. Mas tem a presença do psicólogo, né? Tem a questão do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, então são vários profissionais. Né? São aspectos diferentes de TEA, né? São níveis diferentes de TEA. Né? Exatamente. E esse tratamento, né, doutora, desse ponto de vista multifuncional, né, multidisciplinar, ele é importante também para a família, né? Até para o entendimento da família e também para a família também ter essa informação de como lidar com isso. Né? As mães atípicas, por exemplo. Né, doutora? Agradeço até que tu levantaste esse ponto, né? Ainda hoje a maior parte dos cuidadores são mulheres, né? E realmente, assim, é necessário que haja um sistema de apoio para a família, nesses casos, e a educação é uma das armas que mais dá instrumento para isso também. Seguidamente, a gente tem debates aqui na Câmara, né, especialmente na Comissão de Educação, onde se trata bastante, né, sobre a necessidade de profissionais especializados, né, para dar com a educação especial, né, nas escolas. Né, e se cobra bastante isso em termos de políticas públicas, de acolhimento, de mais profissionais que possam lidar, né, porque é importante, né, esse acolhimento também, esse abraço. Né? Imagina, assim, e a gente entende que, falando de políticas públicas, que nem tudo é muito fácil de ser implementado, mas como eu disse, assim, o TEA é um espectro, vários conseguiriam estar numa escola regular se tivesse o apoio necessário, então a gente tem que batalhar para essas coisas acontecerem. Perfeito. O corpo médico, de forma geral, doutora, está pronto, né, para lidar com essa questão também, especialmente no diagnóstico? Assim, isso também é uma batalha. Porque ainda as faculdades da área da saúde, elas são desenhadas para as condições mais prevalentes. Né? Então, mas isso está melhorando por causa de todo o movimento que está sendo feito, tanto em relação a condições genéticas ou a condições mais raras. Lembrando aqui que o TEA não é uma condição rara, ele afeta 1%, tá, da população, é uma comunidade bem grande, tá? Mas o que a gente percebe, de novo, é que os professores, a educação em saúde cada vez mais está abarcando, então, esses elementos. É importante, né? Importante também ter esse lado aí. Doutora, para a gente encaminhar o final aqui da nossa entrevista, né? Queria que a senhora também deixasse alguma orientação
para as pessoas, né, típicas, nesse sentido, né, de que, enfim, é preciso ter esse olhar atento, né? A gente percebe muitas vezes nas ruas crianças, jovens com o colarzinho aquele, né, do girassol, do quebra-cabeça, né? Então é bom que a gente também fique atento nesse sentido, né? Tem uma questão também que é importante, que se discute muito aqui também na Câmara, né? Esses momentos de euforia, jogos e tal, né? Essa questão dos foguetes também, né? O quanto isso se incomoda pra gente, né? Imagina assim as pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada, né? Então, eu gostaria que a senhora também deixasse orientações para a sociedade nesse sentido. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que nós, os típicos, nós ganhamos muito com a interação, tá? Com aquela comunidade que não seria típica, no caso nós estamos falando dos TEAs, tá? Então, que o quanto mais essa interação existir, o quanto mais ela for estimulada, o quanto mais a diversidade for respeitada, melhor será para a nossa sociedade como um todo. Como foi falado aqui, eu quero frisar a questão do quebra-cabeça. Vocês vejam que hoje eu estou de azul, eu vim de propósito aqui de azul, porque o azul é a cor tradicional do TEA ou do autismo. Mas eu também quero dizer para vocês que essa questão da cor do TEA e do autismo, ela está mudando, tá? Porque o azul foi escolhido, tem vários motivos, mas vocês sabem que o azul, eu sou gremista, tá? Não é por causa do Grêmio, ele levanta aquela questão do azul e do rosa, tá? Então o autismo ele é mais prevalente no sexo masculino, mas isso está mudando, porque, como eu comentei, estão sendo reconhecidas as formas mais leves de TEA nas mulheres, e isso é importante que seja dito. Então, hoje em dia, a gente prefere o quebra-cabeça, tá? Porque o quebra-cabeça, ele tem várias cores, ele é colorido, então representa a diversidade, e o quebra-cabeça também representa essa junção de pequenos sinaizinhos que é o que nos leva ao diagnóstico, então, do TEA. Doutora, diante da complexidade, né, do tema, né, que é o TEA, né, e o quanto a gente ainda precisa se inteirar do assunto e buscar essa informação, se pode falar em prevenção, doutora, nesse sentido? É difícil, porque na maioria dos casos, como eu falei, não se identificou até o momento uma causa. Existe um fundo genético, mas não se entende assim qual é a causa. A melhor maneira de se falar de prevenção nesses casos, né, é estimular que as gravidezes elas sejam sempre planejadas, né, e que seja oferecido à gestante todo o cuidado pré-natal necessário, tá? Não se deve fumar na gestação, não se deve beber na gestação, tá? Mas existem gestações onde tudo foi cuidado e a criança pode apresentar o TEA. Talvez a melhor medida de prevenção seja o diagnóstico precoce, porque esse diagnóstico precoce, uma intervenção adequada, precoce, ela pode mudar alguns rumos. Então, fazer com que a criança seja mais adaptada, mesmo tendo seu quadro. Né? Mas pode ser reversível ou não, doutor? Reversível, não. Tá? Então, porque você nasce, como eu disse assim, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. É enquanto o cérebro estava se desenvolvendo lá na barriga da mãe mesmo. Então, mas você pode ter esse transtorno e você pode se adaptar aos sintomas, né? E é isso que a gente preconiza e deseja. Muito bem. A gente conversou aqui no Jornal da Câmara com a doutora Rida Schwartz, que é médica do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professora da URGS. Doutora, quero agradecer muito a presença da senhora aqui, pelas informações, né, pela forma didática, né, com que passou essas informações para a gente. Isso é muito importante, né, fazendo parte também dessa data que é tão primordial, tão importante para a gente discutir esse assunto do TEA, que é o dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização, né, doutora, do transtorno do espectro autista. Quero desejar à senhora
Muito obrigado. Desejar um bom trabalho para a senhora e para toda a sua equipe. Tá bom. Muito bem, o Jornal da Câmara de hoje vai ficando por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Convido você também a acessar o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!